Olá, tudo bem? Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, gravado no estúdio da HIT em São Paulo e transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje do nosso programa é a obrigatoriedade ou não da vacina, um tema, aliás, que vem dividindo o país. Mas nós vamos falar sobre esse assunto sob o ponto de vista da lei. O que a lei diz sobre essa obrigatoriedade, sobre a vacina? Quem vai falar sobre isso é nosso convidado, está aqui ao meu lado, Dr. Paulo Peixoto, advogado e também mestre em Direito Político. Mais uma vez agradeço, doutor, o senhor ter aceitado o convite e vir falar desse assunto tão importante que está mobilizando a opinião pública no momento, né, doutor? Sim. Olá a todos, é um prazer estar nesse programa, agradeço o convite. E realmente, esse é um assunto da moda, é um assunto aí que acaba criando várias divergências em razão principalmente das falas do governo e de outros da oposição. Então a gente fica nesse embate. A vacina deve ou não ser obrigatoriamente fornecida e aplicada às pessoas? E é isso que nós estamos discutindo. Agora, o primeiro detalhe para a gente ressaltar é a natureza polêmica do assunto. Até as pesquisas de opinião pública mostram uma certa divisão de opiniões, de conceitos. A obrigatoriedade tem uma ligeira vantagem, mas ainda há muita gente resistente. Então, é o típico tema que acaba na justiça justamente por essa polêmica? Exato. Ao meu ver, é um tema que, na verdade, não deveria acabar indo para a justiça. A gente tem aquela judicialização da política, certo? Mas, do ponto de vista da análise jurídica, ele é um tema que pode sim ser discutido. Tanto é que há ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, que foram manejadas por partidos políticos, que buscam discutir, que o Supremo, no final das contas, diga se é possível ou não essa obrigatoriedade. Agora, para que as pessoas entendam, cumprindo até uma função didática junto ao nosso telespectador, eu queria que o senhor começasse explicando como é o processo de regularização, de aprovação de uma vacina. Bom, é importante que todos saibam que para que uma vacina seja aprovada e depois distribuída para aplicação às pessoas, ela passa por diversos testes, são várias fases de conhecimento daquele agente, depois aplicação para um grupo menor de pessoas, até que vai se desenvolvendo para aplicar para uma quantidade maior de pessoas. Então, quando se fala que uma vacina será distribuída, não achem que eles fizeram meia dúzia de testes e já estão distribuindo. Não, são inúmeros testes, verificar se não tem efeitos colaterais, se as pessoas não vão passar mal. Algumas das vacinas que estão sendo testadas, das pessoas que receberam a vacina, acabou tendo um efeito colateral, teve um problema. Então, eles suspenderam por um tempo esses testes e depois verificaram que, passada essa fase, aplicaram novamente. E aí agora está tendo sucesso. Agora, o grande problema é que esse assunto, esse caso é muito novo. O mundo não estava preparado para uma pandemia, não havia como prever uma pandemia. E se a gente pegar como comparação, a vacina mais rápida da história demorou 4 anos para ser concluída, para que o projeto fosse finalizado e ela ficasse disponível. Com essa rapidez, essa urgência agora, o risco não é maior? Aí como a lei pode diminuir esse risco? Como o sistema de fiscalização legal pode levar tudo isso em consideração? A necessidade, obviamente, da população e também a segurança. Esse é um ponto que as pessoas ficam na dúvida. Mas será que essa vacina do corona será de fato efetiva? Bom, eles estão fazendo os testes. Como eu disse, antes de distribuírem, eles já vão ter pelo menos uma garantia mínima que ela tenha alguma eficácia. Agora, se ela terá uma eficácia de 100%, que uma vez aplicada essa vacina, ninguém mais terá essa doença, isso é muito difícil de prever agora. Ela pode ter uma eficácia que dure um tempo, talvez 6 meses, talvez 1 ano. Basta nós lembrarmos da vacina da gripe. Todo ano temos aplicação, todo ano. E isso significa que as pessoas estão morrendo mais ou menos? Não, a gente conseguiu controlar. Eu acredito, aí aqui é um posicionamento meu, que a vacina do coronavírus será da mesma forma. Talvez uma vez que ela seja distribuída, haverá aplicações anuais, talvez um período maior de 2 anos, por aí. E agora, todas essas campanhas que o senhor citou agora são facultativas, as pessoas não são obrigadas a ir. E essa é, na verdade, a maior polêmica do momento. O que a lei diz
sobre obrigatoriedade. Bom, eu quero deixar bem claro aqui que a gente tem ouvido muitas notícias falsas, as chamadas fake news a respeito da aplicação da vacina, que a vacina, na verdade, não seria um meio de proteção, e sim uma forma de controle social, ou então uma forma do governo querer aplicar agentes patológicos às pessoas, aquela teoria da conspiração. Na verdade, quando a lei fala de obrigatoriedade em relação à vacina, entendam que ninguém vai ser retirado de casa e forçado a tomar a vacina, não vão invadir as residências para aplicação da vacina, nada disso. A lei, quando diz obrigatoriedade, ela quer dizer, se não for aplicada, se a pessoa não tomar aquela vacina, haverá algumas sanções. Que tipo de sanções? A própria lei que cuida do Programa Nacional de Imunização, que é uma lei de 75 e foi incorporada depois à nossa Constituição Federal de 88, ela deixa claro que algumas sanções serão aplicadas. Por exemplo, será impedido o alistamento militar. A pessoa pode sofrer a aplicação de multas administrativas. Ou então, pais não conseguirão matricular. Existem até leis municipais que impossibilitam matrícula em creche se a criança não tiver com a carteira de vacinação atualizada. Entre outras sanções. Mas percebam que a sanção aqui é mais de caráter administrativo. A mesma coisa quando acontece quando alguém não vai votar, não tem uma multa, embora seja uma multa ínfima. Excelente essa comparação. Vamos pontuar bem claro, não é uma prisão. Exatamente. Ele não vai ser cerceado, mas ele vai perder direitos. Exato, terá uma restrição, não digo nem perda, mas terá uma restrição a certos direitos. Por exemplo, também um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é contratações, talvez na iniciativa privada, iniciativa pública. Possível que haja alguma restrição nesse sentido, se a pessoa não tiver com a saúde em dia, vai fazer um teste, não tomou tal vacina. Pais, por exemplo, podem responder se não levarem as crianças para vacinar. Isso tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. São esses tipos de sanções que nós temos. E não forçar, prisão, no máximo, aplicação de uma multa, que pode até variar, uma multa mais pesada, como tem projetos de lei. No Congresso já tem, em razão dessa polêmica que surgiu, já há projetos de lei que querem estabelecer outras sanções, por exemplo, impossibilitar o passaporte. Não vai tirar passaporte quem não tomar a vacina específica aqui para o coronavírus. É bom deixar claro, até por essa resposta muito bem embasada do doutor que está aqui como nosso convidado de hoje, que esse assunto nós estamos abordando ele não do ponto de vista político, já que há muitas questões políticas envolvidas, mas a nossa abordagem aqui é extremamente técnica e do ponto de vista do direito. O que a lei diz, o que a lei prevê e o que não prevê, né, doutor? Exato. Basta nós lembrarmos que a nossa Constituição, ela trouxe e garantiu o direito à saúde como um dever do Estado. Então, o Estado precisa assegurar esse direito, tanto num aspecto preventivo, quanto num aspecto já de combater uma doença quando ela já está presente. Então, é dever do nosso Estado, e aí o próprio interesse público, aquilo que garante a proteção da coletividade, se sobrepõe aos interesses individuais. É aí que justifica a obrigatoriedade da vacina nessa forma que eu expliquei. Então, é o primeiro ponto que a gente chega à conclusão e enfatiza para o nosso telespectador. Pode sim ser obrigatória a vacina. Sim, a lei permite. A lei permite. Como eu disse, essa lei de 75 do Plano Nacional de Imunização traz essa possibilidade. Se a gente analisar pelo aspecto do direito à saúde, de garantir o Estado ter esse dever também, tá? E como nós temos outras legislações, como eu citei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que os pais tem uma previsão expressa, a vacinação obrigatória de crianças, sob pena dos pais responderem por pagarem uma multa, ou até, em último caso, óbvio que aí já num caso bastante extremo, perda do poder familiar. E agora, ela deve funcionar na prática como uma espécie de atestado. Por exemplo, você fez muito bem a comparação com relação à votação. Muitos formulários que a gente preenche pedem lá comprovante de votação nas últimas eleições. Então, pode ser que aconteça comprovante de vacinação contra a Covid-19. Na prática, seria mais ou menos isso? É possível. Eles podem exigir para determinada realização de alguns atos, qual foi o seu comprovante? Você tomou a vacina? Para certificar que aquela pessoa está imunizada. Legal. Agora, diante desse cenário que o senhor colocou para a gente, surge uma segunda dúvida, porque há um embate hoje em
entre duas instâncias, o governo federal e o governo estadual, que divergem em relação a essa aplicação. Mais uma vez, ressaltando, não levando em consideração aspectos políticos, apenas funcionais, já que nós estamos sujeitos a um governo estadual e tanto a um governo federal. E como essas forças ou esses poderes, eles se relacionam? Um pode determinar para o Estado, o outro para o país, enfim. Na prática, como é que fica essa situação? O Brasil, a configuração dele de Estado, ele é uma federação. E parte-se do princípio, por ser uma federação, que os entes têm uma autonomia. Então, a autonomia do governo federal, a autonomia do governo estadual, a autonomia do governo municipal. E o próprio Supremo Tribunal Federal, em ações que foram julgadas esse ano, já deixou claro que os estados e os municípios, ou seja, governadores e prefeitos, têm o poder de adotar medidas no combate à pandemia, no combate do coronavírus. Eles têm essa autonomia porque faz parte da nossa própria federação. E mais do que isso, a lei que foi editada esse ano, a Lei 13.979, que trouxe ali todo o plano de emergência em razão da pandemia, traz uma possibilidade expressa, está expresso na lei, que os estados, os municípios poderão adotar algumas medidas no combate. Dentre elas está lá a vacinação obrigatória. Tem essa previsão. A própria lei editada pelo governo federal, ainda que haja algumas falas do presidente e de outros membros do governo que a vacina não seria obrigatória, a lei que foi estabelecida garante essa obrigatoriedade. E, uma vez que a lei foi editada, tem que ser cumprida. Então, resumindo, o que vai prevalecer é a decisão do Estado. Sim, a do Estado ou do município no sentido de aplicação. As medidas que foram adotadas vão ser cumpridas e isso acaba tendo respaldo, como eu disse, na decisão do Supremo Tribunal Federal. Já foi decidido. Então, não há que se falar aqui em alguma medida contrária por parte do governo federal. O Supremo já deixou claro que eles têm essa autonomia. Aliás, esse debate se intensificou justamente nesse período de pandemia, porque não havia um padrão estabelecido, determinado, reconhecido, consagrado para o tratamento e para o combate. Então, ficou muito a cargo de cada iniciativa local, regional. E foi aí que a Justiça entrou e estabeleceu esse padrão. Exatamente, Kleber. A situação é nova, inusitada. Nunca tivemos uma situação como essa. Então, a gente pode até afirmar, ninguém sabia o que fazer. Como resolver? Da onde que nós vamos tirar medidas para combater? A partir daí, começaram iniciativas federais, estaduais, municipais. Como houve algumas divergências, o governo federal, em embate com o governo estadual, principalmente, a questão acabou novamente sendo judicializada. Como eu disse no início, acredito que não precisaria haver essa judicialização. Não precisaria o Supremo, em última instância do Poder Judiciário, se manifestar sobre isso, porque é uma questão de política pública. O Estado tem que definir a política. Não precisa o Judiciário definir após várias divergências. No entanto, como aqui no Brasil a gente vem com esse fenômeno de judicialização, acabou e o Supremo decidiu que eles têm essa autonomia. Então, agora, a gente já parte dessa decisão. E como a decisão do Supremo ela tem o chamado um efeito vinculante, ou seja, ela é obrigatória, a administração pública deve cumprir, então está definido, está pacificado nesse sentido. Agora, esse termo judicialização vem sendo repetido cada vez mais na mídia nos últimos dias. A Justiça é que tem dado a última palavra, determinado como devem ser as políticas públicas, que deveriam ficar a cargo dos governos federal e estadual. Mas será que, nesse caso da vacina, a Justiça pode, mais uma vez, ter que dar a palavra final? Bom, isso é que o Dr. Peixoto vai responder no próximo bloco do nosso programa. E nós voltamos com o segundo bloco do programa Análise Direta, que hoje tem aqui no nosso estúdio em São Paulo como convidado o Dr. Paulo Peixoto, que é especialista em Direito, está falando justamente da vacina, a obrigatoriedade ou não da vacina. É um programa muito interessante que muita gente tem dúvidas, né? Muita gente quer tomar vacina, outros têm receio e se você quiser mais opiniões, rever esse programa, até acompanhe nas nossas redes sociais. Vou passar mais uma vez o endereço no Facebook
programa Análise Direta. Ou então, no YouTube, no canal HIT Notícias, você pode rever esse programa e também acompanhar outros programas. Doutor, antes do intervalo, eu perguntava, eu lembrava, né, que essa questão pode ser decidida nos tribunais, dos postos de saúde e hospitais acabar parando nos tribunais. Inclusive, foi uma declaração do presidente do STF, né, o doutor Luiz Fux, que falou que a justiça pode sim acabar tendo que decidir. Não seria a maneira mais adequada, mas é uma maneira possível. Bom, a meu ver, como eu já tinha dito, acredito que não deveria. Mas, como o próprio ministro do Supremo disse, pode ser que a justiça tenha que decidir. Já há 3 ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, que foram ajuizadas por partidos políticos, geralmente partidos da oposição, que buscavam discutir essa questão. Porque o presidente disse que não haveria a obrigatoriedade, mas os partidos querem que seja obrigatório para imunizar a população. E nesse embate, o Supremo vai novamente protagonizar e decidir uma questão de política pública. Ou seja, para a gente entender, ele vai sair dessa esfera administrativa dos estados da União justamente por causa dessas ações. Quem se sentir prejudicado, quem não concordar, pode entrar com uma ação, mover uma ação da justiça e provocar o judiciário para que entre no assunto. Sim, o judiciário ele só se movimenta por provocação. A partir do momento que alguém ajuizou uma ação, é que haverá um posicionamento. E nesse caso, os partidos políticos fizeram isso, levaram essa questão à discussão. Agora, se o Supremo decidir como são ações, que nós chamamos ações de controle de constitucionalidade, são ações que têm efeito vinculante, ou seja, são obrigatórias. O que o Supremo decidir, a administração pública, o poder público vai ter que cumprir. Aí não adianta alguém, qualquer pessoa, eu quero me insurgir contra essa decisão. Não, uma vez que ela foi decidida, será aquilo que o STF decidir. Então, as pessoas vão ter que cumprir. Então, na prática, né, o judiciário acaba assumindo o papel de governo, um papel administrativo que não seria a natureza dele original. Exato, Kleber. Esse é o problema que nós estamos enfrentando nessa última década. Se acentuou nessa última década, em especial esse protagonismo que o Supremo Tribunal Federal acabou ganhando. Se você pegar os julgados do começo dos anos 2000 ou até antes disso, o Supremo tinha um posicionamento que era mais contido. Nesses aspectos de políticas públicas, ele não se envolvia muito. Ele deixava, olha, isso é com o Congresso, isso é um executivo. Todavia, com a mudança de composição, os novos tempos, certo? Os ministros acabaram chamando para si essa responsabilidade, o que, a meu ver, é um pouco equivocado. A meu ver, é arriscado o judiciário definir política pública desse ponto de vista. Por quê? Porque eles não têm a legitimidade que tem um representante do Congresso Nacional. Eles são eleitos, os membros do Congresso, assim como o presidente da República. Correto. A primeira questão, então, muito importante, porque eu ia perguntar justamente isso. Qual o prejuízo que isso traz para a população, para a nossa vida do dia a dia, essas questões acabarem sendo decididas nos tribunais? Bom, talvez num aspecto mais imediato, para a população não chegue a fazer tanta diferença se eles decidirem. Agora, se a gente pensar no histórico da democracia brasileira, da organização do Estado, permitir que um órgão composto por membros que não são escolhidos pela população, não tem aí a soberania popular que os colocou, é prejudicial, porque o povo, na verdade, perde a sua representatividade. Quem está decidindo? Não é quem é representante do povo, e sim alguém que é escolhido pelo presidente da República e com o aval do Senado Federal, como nós temos agora, que inclusive vai tomar posse um novo ministro do Supremo. Essa primeira avaliação que você faz é muito importante, porque aquele voto que o eleitor foi lá, ele colocou ou digitou na urna, ele praticamente perde o valor numa decisão importante. Sim, exatamente. O que adianta se escolher um determinado representante, um deputado, um senador, se no final das contas quem vai decidir, ele pode fazer uma lei, ele pode criar uma política pública, se depois quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal, à luz da interpretação que os ministros fazem, e aí essa interpretação, até uma crítica que eu faço aqui, a gente vê ao longo dos anos que ela pode ser um pouco flexível. Determinados assuntos foram decididos de uma forma e com o passar do tempo, às vezes até um curto espaço de tempo, questão de 1 ano, 2 anos, houve uma inversão. Basta a gente lembrar aqui, embora não seja o caso,
da decisão que fala sobre a prisão em segunda instância. Eles decidiam de um jeito, depois houve uma mudança e depois voltaram para o posicionamento original. Agora, do ponto de vista técnico, por exemplo, esse é um assunto que cabe à Secretaria de Saúde, onde há médicos, técnicos, enfim, profissionais da área. Uma vez que o Judiciário, claro que o Judiciário também tem um corpo técnico que assessora, dá laudos para embasar as decisões. Mesmo assim, ela não perde, não corre o risco de o erro ou o equívoco ser maior, justamente por a falta dessa natureza técnica do Judiciário em relação ao Executivo? Exatamente. Eu acho que ainda que o Judiciário seja um corpo técnico, como você bem mencionou, haja assessoria, é possível que nessas ações que estão tramitando, órgãos peçam para se manifestar, apresentem laudos, haja audiências públicas para discutir o assunto, embora aqui no caso da pandemia, fazer uma audiência pública acho que fica um pouco inviável em razão do momento, mas mesmo assim, eu entendo que a definição da política pública ainda deve ficar para aquele órgão que foi eleito para isso, que deve definir como vai ser a aplicação, a questão da saúde, se há ou não essa obrigatoriedade, embora que eu já tenha sustentado que é possível essa obrigatoriedade. Obviamente que, uma vez que se defina, que haja a vacina, que ela seja criada, o próprio Ministério da Saúde vai ter que editar resoluções, normas internas para definir como vai ser feito isso. E nós temos até resoluções do Ministério da Saúde que definem, não agora para o corona, mas para essas outras vacinas obrigatórias que eu mencionei, por exemplo, a aplicação das crianças, a poliomielite, a sarampo, rubéola, cachumba, essas são vacinas obrigatórias. Vejam, são obrigatórias e as crianças tomam desde o nascimento e ao longo da vida. Mas entra uma peculiaridade, né, que são menores, considerados pela lei vulneráveis. Então, a obrigatoriedade é uma justificativa assim, natural. A natureza do assunto já requer essa obrigatoriedade, que nem não deixar fora da escola. Exato. Exatamente. Quando se trata de menor, aí os pais até podem responder se não vacinarem as crianças. Criminalmente. Como nós citamos. Até no caso, em última instância, criminalmente, sim, por abandono, por um eventual maus tratos, dependendo da situação. Agora, quando se trata já de uma pessoa maior, é aí que é a grande discussão que nós estamos vivenciando. Muito legal, sim. Eu devo ou não devo? Eu preciso me submeter a essa vacina? Como eu disse, a princípio, não. Só que se eu não me submeter, uma vez que ela é definida como obrigatória, eu posso ter problemas, eu posso ter restrições aos direitos. Eu posso ficar impossibilitado de fazer determinadas coisas. Ou até, em último caso, ter a aplicação de uma multa. Agora, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou muito indignado com essa possibilidade e com a declaração do presidente do STF. Ele disse, palavras do presidente, que a justiça não pode decidir o que é responsabilidade do governo. E esse tipo de declaração, o presidente do STF falando que pode entrar, no caso, o presidente da República reclamando, mostra aí uma crise entre poderes, né? Sim, é algo que nós temos vivenciado nesses últimos tempos aqui no Brasil. Não há mais essa harmonia, né? A nossa Constituição diz que os poderes têm que ser harmônicos. No entanto, a gente não vê muita harmonia. É o STF, o embate com o governo, embate com o Congresso. E a fala do presidente não deixa de estar, pelo menos do meu ponto de vista, incorreta. Ele está certo. A princípio, o judiciário não tem que enveredar por esse caminho. No entanto, uma vez que ele foi provocado, a própria oposição impetrou, ajuizou essas ações... Aí ele está cumprindo a função dele. Ele vai ter que se manifestar. E acho pouco provável, até poderia ter uma saída, do judiciário mencionar, dizer que ele não vai entrar nesse assunto. Mas seria possível isso? Interessante isso. Eles poderiam dizer que é uma questão de política pública que deve o Estado, ou entenda, governo e Congresso, decidir como vai ser feito isso e simplesmente não julgar o mérito da ação, não entrar nesse mérito. No entanto, conhecendo, posso até estar enganado aqui, mas conhecendo o perfil do Supremo Tribunal Federal, acredito que eles vão se manifestar no mérito, eles vão encaminhar um recado para o governo e para a própria sociedade. E o terceiro personagem dessa história é o Congresso. E o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, defende justamente isso, que o Legislativo e o Executivo tomem uma decisão, conversem, debatam sobre o assunto para que não chegue no Judiciário. Porém, aparentemente, a Câmara parece que é a que tem menos poder, o Congresso é o que tem menos poder para tomar uma decisão.
Como poderia o Congresso participar disso? Como a atuação do Congresso poderia ser decisiva? Olha, eles têm que trazer o assunto à discussão. Então, os deputados, os senadores poderiam, ainda que de forma virtual, convocar alguma audiência pública, levar profissionais para esclarecer essas questões, principalmente para a população, porque eu acho que o assunto veio à tona em razão dessa disseminação de informações falsas, como eu mencionei, dessas fake news. Como eu disse, tem gente que acredita que a vacina é controle social, que o governo vai implantar chip na pele das pessoas, ou que então é uma forma de dizimar a população. Notem que, para que uma vacina seja aprovada, e aqui no caso nós temos, se eu não me engano, daquela da empresa chinesa, que está também junto com o Butantan, o Instituto Butantan, houve aprovação da Anvisa. Então, houve a aprovação de uma agência reguladora que tem um corpo técnico para que essa vacina possa ser produzida. Nós não estamos falando aqui de alguém que, por uma questão política, disse não, libera ou não libera. Não, a gente parte do princípio que houve um corpo técnico que analisou e entendeu. Não, realmente, a forma como eles estão fazendo tem elementos suficientes para que essa vacina possa ser liberada e as pesquisas continuem. Agora, o doutor Rodrigo lembrou bem que os partidos, doutor Paulo Peixoto, lembrou bem que dois partidos entraram com ação na Justiça pedindo a obrigatoriedade da vacina. Porém, no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, 2 pessoas entraram com ação pedindo o contrário, que a vacina não fosse obrigatória. Mas será que você que está em casa, que também se sentir prejudicado de um lado ou de outro, pode entrar com uma ação na Justiça pedindo que o seu direito seja cumprido? Essa pergunta eu vou deixar no ar e no terceiro e último bloco, o doutor Paulo vai responder para a gente. Não sai daí. E voltamos ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que hoje tem como convidado o Dr. Paulo Peixoto. Nós estamos falando sobre a obrigatoriedade da vacina. O que diz a lei? É obrigatória ou não? O Dr. Paulo já antecipou, já falou no primeiro bloco que há previsão na lei sim para a obrigatoriedade da vacina. Mas agora você aí, que está em casa, que se sente prejudicado, você pode entrar com uma ação pedindo a obrigatoriedade ou, pelo contrário, não ser obrigado a vacinar? Isso já aconteceu, já há ação na Justiça sobre o tema, né, doutor? Exatamente. Algumas pessoas que já estão indignadas com essa situação acabaram ajuizando ações. No entanto, do ponto de vista jurídico, obviamente que qualquer pessoa pode ingressar com uma ação no judiciário. Agora, o que importa é o mérito dessa ação. Eu tive conhecimento, além dessas que você mencionou, de uma ação recente, na verdade, um habeas corpus que foi impetrado aqui em São Paulo e o Tribunal de Justiça já se manifestou dizendo, olha, a pessoa entrou com um habeas corpus preventivo dizendo, olha, pode ser que queiram me obrigar a tomar vacina. Então, eu já estou aqui ajuizando essa medida para já me resguardar. O Tribunal de Justiça entendeu que, na verdade, sequer, a vacina nem está pronta ainda. Então, como que você vai entrar com uma ação dizendo que eu não vou ser obrigado a tomar vacina se ainda não há concretamente uma vacina? E nesse aspecto, além disso, o tribunal disse que mesmo que houvesse a vacina, eles não vão entrar nesse mérito porque se há a política pública de aplicação, a pessoa precisa ir? Não precisa ir, como eu mencionei. Ela não vai ser forçada até o posto de saúde tomar vacina. No entanto, haverá aquelas consequências, as sanções do ponto de vista administrativo. Primeiro, então, tópico disso que você falou. É precipitado entrar nesse momento. Melhor é aguardar, né? Sim, ainda qualquer possibilidade de ajuizar alguma ação para querer impedir a aplicação da vacina é precipitada, de fato. A gente precisa esperar primeiro a vacina estar disponível. Nós temos aí, as pesquisas estão avançando, as vacinas estão sendo estudadas e possivelmente, acredito que o que prometem, né, até o final do ano já haverá alguma coisa, ou talvez já no começo do próximo ano. Mas a gente precisa entender também se, uma vez que essa vacina esteja pronta, eu não sei se vai estar disponível para a população inteira do Brasil. Isso é algo que demanda um certo tempo. Então, pode ser que ela esteja pronta para um grupo restrito de pessoas. Quem vai aplicar essa vacina?
Quem estará disponível para esse grupo que vai receber essa vacina? A gente não sabe ainda, a gente não sabe. Então, a gente precisa ainda ter um pouco de calma, deixar de lado todas essas informações falsas. Eu acho que o ponto começou com essas informações falsas, essas disseminações. Se a gente pesquisar a fundo e entender qual que é o processo dessa vacina, como que ela está indo, qual que é o trâmite, a partir daí a gente consegue perceber que muito do que se fala é compartilhado aí, em especial nas redes sociais, não deixa de ser uma notícia falsa. E em todos os casos, é importante a gente salientar, foram pedidos de habeas corpus preventivos, ou seja, para que quando acontecer, a pessoa esteja livre de ser vacinada. E todos foram negados, né, doutor? Até o que eu tenho conhecimento, todos foram negados por conta disso, porque ainda não há um perigo real. Quando a vacina estiver pronta, mas quando ela vai estar, a gente não sabe. Como que o judiciário vai se manifestar, como que o judiciário vai dar uma decisão por algo hipotético que ainda não aconteceu. Então, não há que se falar aqui num dano à liberdade, num dano a essa liberdade ambulatorial, porque não tem vacina. Agora, a outra questão importante para a gente abordar, porque nós estamos falando até agora da vacina no âmbito do território nacional. Porém, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem uma espécie de um tratado, um acordo entre as nações que estipula a obrigatoriedade entre fronteiras, ou seja, para entrar no país, para não entrar no outro, enfim, para viajar, principalmente naqueles países onde há doenças recorrentes. Caso mais conhecido da febre amarela, malária também, onde era obrigatório para ir para a África, para ir para países da América Central. Inclusive, eu já estava escalado em uma outra emissora para cobrir o terremoto do Haiti. E eu não pude ir daquela ocasião porque eu não tinha tomado a vacina. E você precisa tomar, parece que com 10 dias de antecedência. Eu cheguei a ser impedido de fazer uma cobertura jornalística por causa de uma vacina. E o Brasil é parte desse tratado. Esse tratado, inclusive, virou uma lei federal aprovada no Congresso. E partindo dessa lei, desse acordo todo, pode ser que para viajar para fora, tanto a turismo quanto a trabalho, seja sim obrigatória a vacina. Perfeito, perfeita essa colocação, Kleber. Assim como as outras sanções que eu disse, essa é mais uma. Você poderá ficar impossibilitado de sair do país, para ir, dependendo do país de destino, em razão desses tratados, em razão dessas imposições que a própria OMS faz, a pessoa não vai poder sair. Então, vai ter que ficar restrita. Eu não quero tomar vacina. Tudo bem, só que você não vai poder viajar. Temos essa contrapartida. Então, aí que está a importância da vacina, não no ponto de vista da saúde, de prevenção a essa doença, combate, mas também outras questões que acabam tangenciando o assunto, que podem impedir exercício de direitos, restrições, aí haverá algumas restrições. Ela vai virar uma chancela mesmo, vai virar um atestado, já que até por ser mundial, ela vai ser necessária para você ter esse direito de ir e vir, vai ficar dependendo dessa vacina, né, doutor? Eu acredito que sim. Ainda que, vamos imaginar que o Brasil fale não será obrigatório, ninguém precisa tomar. Tudo bem. Só que outros países podem ir na contramão e falar, não, aqui é obrigatório. Quem não estiver vacinado não vai ingressar no território. Pronto. E aí você não tem como forçar o outro país, não, mas aqui a gente não impõe. Aí é a soberania de cada Estado. Ele decide o que é melhor, e no caso das políticas públicas, se ele optou pela obrigatoriedade, o Brasil não pode fazer nada. Agora, o direito se movimenta muito baseado em fatos como esse. Essas crises, essas dúvidas geram novas leis, né? E isso também deve acontecer. Parece que já tem leis tramitando no Congresso, já prevendo obrigatoriedade ou não de vacinas. O que isso deve mudar na nossa legislação, essa situação atual? Bom, é bem interessante isso, né? O direito, na verdade, ele sempre está um passo atrás dos fatos. Acontece um fato para que depois o direito veja a importância dele e passe a regulamentá-lo. E já há no Congresso, como você bem citou, inúmeros projetos para a obrigatoriedade de vacinas, seja essa questão do coronavírus, seja para, como eu mencionei, a questão de creches, também já tem projeto que está querendo impor que se a criança não tiver a vacina, não vai fazer matrícula em creche, vai impossibilitar até o acesso à creche, entre outras mais disposições que buscam criar essas restrições. O Estado pode fazer isso? A princípio, do ponto de vista jurídico, pode. A supremacia do interesse público, o interesse público fala mais alto do que o interesse particular. Se é para garantir a proteção de todos, a preservação da saúde, não há por que impedir essas medidas. Correto. E o senhor acredita que essas medidas
possam estar em curto prazo ou ainda a conversa, o debate ainda deve ser longo e não deve ficar assim, por exemplo, para esse ano, para o próximo ano? Olha, eu acredito que essas medidas provavelmente ainda estão em fase de discussão, de deliberação no Congresso, devem ficar mais para o começo do próximo ano. Tá? O ideal seria que houvesse mais discussão, que o Congresso pudesse trazer pessoas para discutir, para levantar o assunto. A maior parte das nossas leis acabam sendo aprovadas a toque de caixa, são aprovadas no calor do momento. Não há uma discussão efetiva, uma discussão pensada sobre aquilo. Aprovam, aconteceu um determinado fato, pronto, vamos regulamentar. E a gente percebe que isso muitas vezes é prejudicial. Se faz na pressa e depois a gente começa a ter o problema, mas a gente não pensou bem nessa questão. E agora? Como é que a gente faz? Só basta lembrar aquela história da história do traficante que foi liberado em razão de uma disposição do Código de Processo Penal. Foi feito no calor do momento e depois ninguém parou para pensar que a prisão preventiva precisaria ser renovada a cada 90 dias. Pronto, gerou um problema para o futuro. Se tivessem pensado, feito uma deliberação, vamos pensar em todas as hipóteses, pelo menos as mais possíveis, acredito que isso poderia ter sido evitado. No meio jurídico, há um consenso sobre o assunto? Sobre a questão da obrigatoriedade? Bom, olha, eu ainda vejo muita divergência, pelo menos em conversa com alguns colegas do meio, e justamente essa divergência, ela exterioriza essa politização. Eu acredito que o direito também acabou sendo afetado por esse aspecto político. Questões ideológicas influenciam as opiniões? Influenciam, e muitas vezes a gente acaba percebendo que as decisões, de um modo geral, não só do judiciário, mas de todos, elas são decisões influenciadas por essas ideologias, por essas preconcepções que a pessoa tem, ou muitas vezes influenciadas por essas notícias que vão sendo propagadas e dão como verdades, que na verdade não são. Tem sempre alguma falha em alguma parte do caminho. Agora, desde o começo do programa, o senhor mostrou muito conhecimento em relação ao comportamento dos tribunais, especialmente do Supremo. Agora, baseado na sua experiência, eu vou fazer uma pergunta difícil, é claro, que não dá para ter uma resposta exata, mas a sua percepção como direito, como agente político também, que você acompanha muito a vida política e as influências políticas nos tribunais, você acha que a decisão final, se o caso for decidido na Justiça, deve ser pela obrigatoriedade? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Bom, olha, posso estar enganado, mas eu acredito que o Supremo entenderá pela obrigatoriedade. Ele, na verdade, ratificará aquilo que já está na lei, como eu citei, e simplesmente confirmará em prol, em defesa do direito à saúde. Ele tem dado pequenos indícios disso, né? Já, a gente verifica isso e até uns ministros já costumam adiantar um certo posicionamento, embora não seja muito adequado, mas costumam às vezes já adiantar e a gente percebe que deve ir nessa linha. Doutor Peixoto, mais uma vez eu agradeço. Não é uma entrevista, é praticamente uma aula explicando direito de uma forma simples. Legislação é um assunto excludente, tem uma linguagem excludente. Uma boa parcela da população não consegue ter acesso, mas o senhor, com a sua didática pessoal, com as suas palavras muito bem escolhidas, conseguiu deixar bem simples e eu creio que a população agora está mais, inteirada sobre essa questão que ainda não tem uma decisão. E nosso programa vai chegando ao final e eu quero reservar os últimos minutos aqui para você deixar os seus contatos, as suas redes sociais, eventualmente as pessoas quiserem fazer alguma consulta, como te encontrar. Primeiramente, quero agradecer o convite novamente. Fico muito contente de poder tratar esses assuntos, porque são assuntos relevantes. A gente precisa trazer essa informação às pessoas. Eu tenho esse objetivo comigo de sempre buscar trazer informações para que as pessoas possam exercer melhor os seus direitos. E, nesse caso, é assim que a gente procede. Para quem quiser entrar em contato, principalmente eu utilizo o meu Instagram, @PHLPeixoto. @PHLPeixoto, você pode mandar aí sua dúvida, seu comentário, fique à vontade, eu sou bastante acessível nas redes sociais. Legal. Mais uma vez, agradeço a participação e você que gostou desse programa, quer assistir de novo, vale a pena assistir de novo, hein? Acesse nossas redes sociais,
pelo Facebook, /Programa Análise Direta, ou então pelo YouTube, nos canais Hit Notícias. Pode também nos acessar, nos procurar, entrar em contato pelo WhatsApp. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também para 190 países pelo canal 1 Europa. Você que está fora do país, é só digitar 5511 99224 7760. Vale a pena assistir de novo esse e outros programas. Continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um assunto muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!